enquanto o MITES configura aí, vamos iniciar então a correção das aulas 33 e 34 de filosofia, cujo tema foi liberdade e linguagem em Habermas, certo? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para ficar mais fácil. Cadê a guia? E agora, que guia que é essa daqui? Certo, estão vendo, né? Deixa eu voltar para lá. Estava fazendo aqui as anotações, gente. Eu acho que eu vou adotar esse esquema. Nas aulas expositivas, eu vou trabalhar com os slides. Nas aulas de correção dos exercícios, além dos comentários que eu envio para vocês, eu vou pegar e vou fazer essas anotações previamente, certo? Eu acho que a gente consegue economizar tempo desse jeito. Antes de começar, pessoal, geralmente eu estou reenviando os exercícios para vocês. Alguns não entendem, eu coloco um comentário. Vocês chegam a ler os comentários que eu faço? Porque às vezes eu dou uma breve explicação, envio o exercício de novo, aí o estudante ele fala repetido. Às vezes não está repetido, às vezes eu só expliquei e te dei mais uma oportunidade para responder essa questão. Vocês chegam a ler as observações que eu faço? Porque aquilo lá serve para orientar a leitura, ou esclarecer alguma dúvida que porventura tenha ficado, certo? Então, tentem ler os comentários, que isso ajuda, certo? Lá eu consigo dar um comentário para cada questão. Aqui eu faço um comentário mais superficial e não atende, às vezes, a dúvida que cada aluno teve. Por isso que eu fico respondendo exercício por exercício lá. Mas, enfim, tentem ler os comentários que eu faço. Eu procuro não ser tendencioso, porque eu sempre ofereço o gabarito do próprio texto de vocês. Então, tá. Então, exercícios da aula a respeito do Habermas, no qual a gente viu lá a defesa deles, a defesa e a importância que ele dava para a ação comunicativa, ou como o diálogo consegue conectar as pessoas num nível quase sobrenatural. Então, os exercícios. Os textos a seguir fazem parte de dois importantes manifestos artísticos do século XX. Leia-os com atenção e depois tente associar se ele trata de Marx ou de Weber, certo? Esses exercícios eu confesso que eram um pouco mais difíceis, certo? E eles nem eram de vestibular, ou seja, olha o nível de exigência do ano, do sistema ano de ensino. Então, texto 1. Sou contra os sistemas, o mais aceitável dos sistemas é o de, por princípio, não ter nenhum. Completar-se, aperfeiçoar-se dentro da pequenez própria, até encher o vaso do eu. Coragem de combater a favor e contra o pensamento. O mistério do pão, explosão súbita de uma hélice infernal em lírios econômicos. Texto 2. Cantaremos as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela sublevação. Cantaremos as marés multicores e polifônicas das revoluções nas capitais modernas. Cantaremos o vibrante fervor noturno dos arsenais, dos estaleiros incendiados por violências lutas elétricas. Espero que vocês estejam acompanhando a leitura aí com o material de vocês. As estações estagnadas, devoradoras de serpentes que fumam as fábricas penduradas nas nuvens, pelos fios contorcidos, das suas fumaças, as pontes. Enfim, esse texto aqui, ele está chamando um pouco para cantar, porque ele está enaltecendo o progresso, certo? Então, dado esse texto 2 e esse texto 1, nós precisávamos descobrir qual estava mais próximo da visão de Marx ou da visão de Weber. Ou seja, é muito difícil, por quê? Porque eles não estão mencionando o conteúdo teórico de cada um desses pensadores, não está apresentando os pensamentos, eles estão apenas oferecendo visões da modernidade. E um deles é mais pessimista, sendo contra os sistemas, que é esse texto 1, e o texto 2, que já faz um elogio ao progresso, ajudando as pessoas até para cantar junto com elas. Certo? É exatamente isso que vocês tinham que responder. Então, o gabarito traz a resposta aí pra gente. O texto 1 é uma crítica à racionalidade que marca o mundo moderno. Vincula, portanto, uma visão pessimista da modernidade, mais próximas das ideias do Weber, embora já presente na visão marxista. Olha só que confuso. Por quê? Porque o marxismo ele também possui essa crítica à sociedade moderna. Só que no gabarito nós temos a aproximação muito mais forte do Weber por causa do seu pessimismo. Certo? Já o texto 2
faz um elogio à velocidade e ao progresso vinculando, portanto, uma visão otimista em relação à modernidade. Aproxima mais das ideias de Marx, notadamente as expressas no fragmento do Manifesto Comunista, citado no início da aula, que via na modernidade uma etapa ou a construção da sociedade ideal. Aqui eu dei uma grifada, e o texto que ele fala, que pertence ao Manifesto Comunista, é esse daqui. É esse. Por que é esse? Porque é nesse que o Marx falava sobre a burguesia e sobre como ela se renova nos seus métodos de exploração, no seu modo de produção. Certo? Ele menciona aqui essa renovação, essa atualização própria do sistema capitalista que a burguesia assume, e aqui ele vai mencionar também a crítica. Alguém falou comigo? Oi, Lucas. O Gabriel tá pedindo para entrar. Ele está pedindo? Sim. Gabriel, vamos ver. Ele está... Bom, deixa eu pegar aqui o link. Mas é estranho. Oi? Não. Deixa eu tirar uma dúvida. O Luquinha, só na minha tela que tá meio embaçado? A tela de mais alguém está embaçada, pessoal? Pra mim tá tranquilo. Tá um pouco. A minha tá um pouco embaçada. Está um pouco embaçada. Deixa eu ver se eu consigo... Ô, Luquinha, você que tá com o microfone ligado, como que é só tá? Ainda tá um pouquinho embaçado, né? Está um pouco embaçada. Já que dificilmente, se eu aumentar o brilho, vai fazer diferença para vocês. Deixa eu ver. Diminui o zoom. Diminui o zoom. Melhorou? Não, piorou. Piorou. E se eu Nossa, piorou. aumentar mais o zoom, assim? Você piorou muito. Nossa, eu nem parei, velho. Peraí, então vamos com calma. Me avisem quando ficar visível para vocês. Não? Agora melhorou, mas, tipo, tá melhor. Tá melhor. Deixa eu ver as opções aqui. O 132 está entre o 25 e 50. Deixa eu ver se eu colocar aqui 130. A Luísa tá pedindo para colocar mais um. A Luísa tá pedindo. Mais um? A Luísa. Nossa. Nossa senhora, agora embaça, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Pessoal, tá embaçando os dois lados da tela, por exemplo, esse daqui e esse daqui? Ou aqui a visão tá mais... tá melhor e aqui tá um pouquinho menos nítido? Na direita tá pior. Na direita tá pior, aqui, né? Na direita tá bem pior. Certo, então eu acho que isso, bom, ou deve ser a tela dos computadores, ou porque aqui você percebe que tá em negrito, né? Aqui a cor tá um pouco mais clara. Não sei. Como que a gente resolve isso daqui, então? Deixa eu ver. 150? Ficou ruim? Todo mundo caiu? Opa, aqui, ó. Gabriel conseguiu entrar. Quem mais? Sem zoom eu não enxergo o que está escrito. Isso é verdade. Para mim, quando tem zoom, tá tranquilo. Para mim, tá normal. Que difícil, gente. Será que o primeiro ano também teve esse problema? Eles não comentaram. Não, então, é porque umas instabilidades no Zoom, né? Você viu? Sim, tem alguns que estão com problema. Ou deve ser por causa do carregamento aí no servidor de vocês, ou, eu não sei, não consigo pensar num motivo. Bom, enfim, tá dando para ler um pouco melhor o Zoom 150? E se eu fizer, deixa eu ver, assim fica ruim também? O que vocês acham assim? O meu voltou como antes, a primeira vez que eu te falei. Agora, vixe, meu Deus do céu. Agora tá terrível, né? Bom, então eu vou manter desse jeito aqui, que acho que fica mais visível para você, Matheus. O restante também fica visível? Eu não escutei. Tá bom para você?
Não, então, tá bom agora. Agora tá bom. Então tá. Bom, pessoal, se vocês tiverem problema para visualizar, por favor, me avisem, tá? Igual o Matheus fez. Bom, então era aquele texto lá sobre o Manifesto Comunista, que nessa questão aqui era mencionado. Beleza? Voltando aqui. Então era isso daqui, esse era o comentário da questão 1. Então, questão 2. Cite exemplos de expressão criadas ou utilizadas para substituir estereótipos ou discriminações. Por exemplo, utilizar a expressão ser humano em vez de homem, para se referir à humanidade. Em seguida, dê sua opinião sobre o emprego desse tipo de linguagem. Aqui o exercício ele trouxe um exemplo da própria aula, que é a utilização do termo homem para se referir à raça humana. Quando, se a gente para analisar, o termo homem, ele tem uma conotação muito mais masculina do que mais abrangente para se referir à sociedade, que possui diferentes gêneros e sexos, certo? Então, esse seria o intuito aí dessa questão, para vocês mencionarem esses termos que propagam estereótipos ou discriminações. Então, aqui o gabarito. Os alunos eles poderão apresentar diversos exemplos, como a expressão afrodescendente, utilizada para se referir aos negros, e a expressão idosos de terceira idade, em substituição ao termo velho e velhice. As opiniões sobre o emprego desse tipo de linguagem podem variar, e realmente elas variam, inclusive no meio acadêmico, onde tem pesquisadores a respeito desse tema. Alguns defendem que seu emprego é positivo, pois permite refletir sobre o uso e a propagação de estigmas que dificultam as transformações sociais. Em contrapartida, alguns dizem que essas expressões serviriam apenas para mascarar preconceitos que continuam a existir na sociedade. Pessoal, existe uma área na filosofia que ela estuda esse tipo de problemática, é a filosofia da linguagem, e na sociologia temos a mistura da linguística com as implicações sociais, que é isso daqui, que o grau de análise também é muito mais profundo, que é o nível sociolinguístico, que é a linguística analisando os termos e suas implicações na sociedade. Certo? Teve alguém que respondeu, não sei, não me recordo agora, sobre o uso desses termos e que não seria problema eliminá-los. Apenas uma observação. É complicado a gente pensar na eliminação desses termos, por quê? Porque esses termos utilizados no passado em registros históricos, como, por exemplo, Monteiro Lobato, o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele se refere a Tia Anastácia, que é uma personagem negra, de forma muito racista em algumas histórias. Tem uma delas que ele fala que Pedrinho se refere a Tia Anastácia, que ela subiu muito rápido numa árvore como se fosse uma macaca, certo? Então, olha só a expressão, a conotação racista presente nesse diálogo. Por que eu estou falando isso? Porque existem revisionistas que tentam tirar essas palavras, inclusive das obras históricas. Isso é perigoso para a nossa memória, do nosso passado. Por quê? Porque excluindo esses termos, a gente acaba esquecendo que no passado teve um peso muito grande no racismo, certo? Então, esse é o problema aí da filosofia da linguagem ou a análise sociolinguística desses termos. A eliminação deles, às vezes, não é muito bem vista. A gente precisa manter isso na história para se lembrar desses tais termos e não reproduzi-los com essa conotação. Mas, como o gabarito está mencionando, e como é um tema de muito debate, existem pontos positivos e negativos a respeito do uso. E isso está muito atual, inclusive com os movimentos que a gente vê nos Estados Unidos, com Black Lives Matter, certo? Vidas negras importam, ou vidas pretas importam aqui no Brasil, com os policiais que tiveram aquela abordagem com aquele cara, certo? Então, isso serve para a gente analisar e refletir sobre essas questões. Certo? Exercícios da tarefa. Certo que era uma tarefa bem curta, né? Em 1949, George Orwell, pseudônimo para Arthur Blair, não sei se consigo pronunciar, ele escreveu em 1984. E, novamente, eu recomendo a leitura deste livro. Se ele não for pedido em vestibular, com certeza ele vai agregar aí o pensamento sobre os regimes autoritários de vocês. Certo? Ele coloca várias reflexões a respeito desses regimes totalitários. E aqui tem um trecho desse texto. Eu coloquei aqui um comentário ao lado, porque essas duas obras, elas tratam de regimes autoritários de sociedades distópicas.
Só que existe um outro livro dele que é mais curtinho e eu gosto de ler o Animal Farm, ou A Revolução dos Bichos, como se fosse um aviso, uma preparação para o que vem depois em 1984. Porque o Animal Farm, A Revolução dos Bichos, são os animais que dominam uma fazenda, ou seja, eles próprios conseguem controlar e gerir essa fazenda. E os animais, eles começam com um discurso de igualdade, só que no final não termina desse jeito. Existem os animais, existem as leis dessa fazenda, só que essa lei ela vai sendo gradativamente modificada, e eles não têm tudo escrito para conseguir cobrar os animais sobre esses direitos que deveriam ser garantidos. E no final, todos os animais são iguais, só que alguns animais são mais iguais do que os outros. Por que eu estou falando isso? Porque o Orwell, ele critica esses regimes que utilizam de um discurso de igualdade, de promover justiça, só que quando eles chegam no poder, eles mantêm tudo aquilo que já existia, que é o que acontece em 1984, certo? Infelizmente é um livro que trata sobre uns ideais comunistas, socialistas, típico do contexto histórico em que o Orwell viveu. O grande irmão, ele pretendia levar essa igualdade, só que quando ele chegou ao poder, ele só refinou os mecanismos de controle civil, certo? Culminando aí na sociedade extremamente controlada, inclusive a nível linguístico. E por que no nível linguístico a gente chega nesse trecho aqui? Porque é o diálogo que acontece entre o personagem principal, Winston, e o outro, que é o Syme, certo? O Syme, ele trabalha na confecção de dicionários, e o Winston, ele trabalha na tradução ou manipulação de documentos, ou seja, são os próprios personagens ajudando a manter esse regime distópico. Então, aqui a frase do Syme: é lindo destruir palavras. Naturalmente, o maior desperdício é dos verbos e adjetivos. Continuando aqui mais para frente. O que justifica a existência de uma palavra que é apenas o contrário da outra. Daqui o exemplo de bom. Para que existir o bom? Para que existir o mal? Se existe a palavra do bom. O mal é o contrário do bom. Em bom, faz a mesma função do mal. E é justamente o contrário, enquanto o mal não é. Por quê? Porque mal não é apenas o contrário do bom. O mal, ele remete a outras qualidades que não dizem respeito apenas ao oposto da qualidade do bom, certo? Aqui. Ou ainda, se queres uma palavra mais forte para dizer bom, não precisa de excelente ou esplêndido. Plus bom já seria o suficiente. Então, no fim, nas palavras desse personagem, do Syme, o conceito de bondade ou maldade será descrito por 6 palavras. Ou seja, nós da língua portuguesa, para a gente é um absurdo, porque o que nós mais temos é uma gama incrível de qualidades, adjetivos, verbos, enfim, tempos verbais, certo? E essa foi a ideia, destruir essas palavras, foi a ideia do grande irmão. O que está em jogo nessa ideia do grande irmão? A nova língua, ou seja, essa nova língua que é criada nesse cenário que o Orwell cria, tem um objetivo. O vocabulário ele precisa se reduzir a cada ano. Por quê? Porque o objetivo desta nova língua é estreitar a gama do pensamento. Se eu não tiver palavras para se referirem à minha insatisfação, eu não vou conseguir exprimir essa minha satisfação. Ou seja, fica mais fácil de dominar esse povo que não consegue se exprimir. Eu não consigo exprimir as minhas ideias, eu só consigo ter ódio. E esse ódio no livro, ele é direcionado para um pensamento nacionalista muito forte. Pessoal, leiam, porque não é perda de tempo ler esse livro. Enfim, esse trecho está falando sobre controle de linguagem. Ele torna a aparecer quando o Winston é torturado. Mas, enfim, o trecho elucida um diálogo entre os personagens. Syme conversa com o Winston, estudando para o Winston, principalmente o personagem, a necessidade da criação de uma nova língua, com cada vez menos palavras. Com base nos estudos de filosofia, justifica o pensamento de Syme e explica qual o objetivo de uma nova língua. Então, como eu fiz as marcações do texto, e a gente já pode vir direto aqui para o gabarito, de acordo com o texto, estreitar a gama do pensamento. Nesse sentido, o controle da língua e a tentativa de discipliná-la resultariam na morte do pensamento crítico ou filosófico, no esvaziamento da consciência. Assim, a língua policiada se transformaria num instrumento de dominação e opressão. Pessoal, essa interpretação que o Orwell faz da linguagem e o uso o potencial de controle que ela tem é incrível e está
extremamente, e se encaixa extremamente com a teoria do Habermas sobre a ação comunicativa. Ou seja, se a comunicação ela consegue levar o homem para a emancipação, ela também consegue aprisioná-lo. Certo? B, na sua opinião, a proposta de substituir palavras por formas consideradas mais precisas significa um enriquecimento da língua, uma vez que agora os conceitos serão expressos apenas por palavras claramente definidas, ou um empobrecimento, já que palavras diferentes possibilitam expressar uma gama maior de experiência. Justifique. Pessoal, tem alguns de vocês que esquecem dessa última parte aqui, ó. Justificar a resposta. E para justificar, a sua resposta precisa ser objetiva, tentar trabalhar com os conteúdos que nós desenvolvemos, para você conseguir apresentar o seu argumento de forma clara. Certo? Então, aqui o gabarito. A resposta não está fechada, correto. Mas, provavelmente, a maior parte dos alunos dirá que o processo de racionalização de língua, conforme proposto no texto, resulta num empobrecimento. Alguns poderão defendê-la por garantir uma maior precisão e reduzir a possibilidade de desentendimentos. Contra esse argumento, pesa o fato de que a riqueza da língua e seu potencial revolucionário talvez resida exatamente numa suposta falta de precisão, que pode ser encarada como uma abertura para a livre atuação do sujeito. Em outras palavras, para a criação. Ou seja, se você eliminar determinados termos, determinados conceitos, determinadas palavras, você acaba destruindo também essa possibilidade de criação e essa atuação livre do sujeito, que é exatamente a teoria aí do Habermas que a gente viu. Ou seja, o gabarito ele apresenta a possibilidade de que a resposta não está fechada, desde que muito bem justificada, só que ao final aqui ele evidencia o quão perigoso é defender que o estreitamento do vocabulário ele pode trazer benefícios para a população, certo? Questão 2 da tarefa. O trecho a seguir extraído de uma canção composta na década de 1930 pelos irmãos Marília e Henrique Batista, leia o trecho e em seguida responda. Olha só que legal. Marília e Henrique Batista. É uma mulher e um homem, só que a palavra que se refere aos dois são irmãos, certo? Novamente, uma conotação mais masculina a respeito dessas duas pessoas que possuem sexos diferentes. Enfim, menina tricote. Não sei com que doença deu na risoleta, que agora só gosta de ouvir opereta. Cheia de prosa, cheia de orgulho, cheia de chiquê. E faz fricote com o quê? Não canta mais samba, só quer imitar Luciene Boyer, acho que é assim. Parlemois d'amour, só quer argento da Ju, e não sabe nem ler, e já quer gastar o francês, e diz que despreza quem só fala português. Então, aqui é um trechinho dessa música, e aí vem a pergunta para você conseguir associar o que foi apresentado no trecho. O trecho descreve uma situação ainda hoje muito discutida. Que situação é essa e de que maneira ela se relaciona com o assunto estudado nessa aula? Então, o trecho da canção se refere ao uso de estrangeirismos. O que são os estrangeirismos? Isso aqui tudo, ó. Palavras de outras línguas utilizadas por uma outra língua, certo? No caso aqui é o francês e aqui a pessoa que fala português, que o despreza também, né? Então, o trecho da canção se refere ao uso de estrangeirismos, considerados por muitos um sintoma de dominação econômica e cultural. A cultura local, e isso inclui a língua, vai sendo substituída pela cultura daquele que detém o poderio político e econômico. Trata-se, portanto, de uma forma de dominação pela linguagem. Isso existe e é outra forma de analisar essa questão a respeito da linguagem. Por quê? Porque se antes no trecho do Orwell, a gente só teve acesso a um controle mais do pensamento e controle da reflexão crítica, nessa questão nós já estamos percebendo que a língua ela também tem forte domínio com influência de poder e do poder econômico, do potencial financeiro de alguém para financiar esses estrangeirismos. Para ficar isso claro para vocês já pensaram no impacto que o Oscar tem em premiar alguns certos filmes, ou os blockbusters, que são os filmes mais do momento, que conseguem ter toda aquela explosão, que vai agradar mais um setor da sociedade, sendo que existem outros filmes que vocês também não conhecem,
Isso vem de uma indústria que possui um forte poder de influência sobre o que é cultural ou não, inclusive a arte. Hoje o funk, por exemplo, samba, pagode, essas são músicas que nós vimos pertencer a uma outra camada da população. Só que antigamente essas músicas, existiam outras músicas que hoje são ditas da elite, só que elas só foram valorizadas depois, como por exemplo o jazz. O jazz que tem raiz da cultura negra, da afrodescendente, só que depois que a elite começou a gostar desse tipo de cultura. Ou seja, existe aí uma influência linguística e uma influência sobre o poder político e econômico para trazer as coisas aí socialmente aceitáveis. Enfim, é uma reflexão que eu trouxe para vocês. Questão 3. Leia agora outra canção composta na mesma época por Noel Rosa. Essa daqui eu cheguei a escutar. Noel Rosa tem umas músicas que eu gosto. Que dialoga com a primeira e nos permite fazer outras reflexões sobre o assunto. Então aqui o nome da música não tem tradução. Cinema falado é o grande compadre da transformação. Dessa gente que pensa que um barracão tem demais que xadrez. Lá no morro só fizeram uma falseta, risoleta diz logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote. Na gafieira, dançando foxtrot. Essa gente hoje em dia que tem mania de exibição. Não se lembra que samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia brasileiro já passou de português. Amor lá no morro é amor pra chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. É uma musiquinha bem bonitinha. Pode dizer que o autor assume uma postura crítica em relação à modernidade? Justifique. Sim, uma vez que ele associa as transformações da sociedade ao cinema falado e ao telefone, enfim, ao progresso tecnológico, característico da modernidade. Ao usar a palavra e expressões estrangeiras, o compositor associa outra tendência, sintetizada no segundo verso da canção. Que tendência é essa? No caso, a tendência de se valorizar o que é estrangeiro em detrimento do que é nacional. Isso também estava presente na outra questão lá da menina Fricote. Certo? Esconde um forte preconceito cultural e linguístico contra os menos favorecidos socialmente, ou seja, um elitismo. Que versos na canção nos permitem afirmar que o autor coloca-se contra o elitismo e a dominação estrangeira? A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Essa hoje em dia, que tem a mania de exibição, não se lembra que samba não tem tradução do idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia, com voz macia brasileiro, já passou de português. Então, esses são alguns trechos que evidenciam aí a crítica ao elitismo que Noel Rosa nos apresenta. Por fim, essa leitura complementar, nós temos esse texto de Paul Zumthor, não sei se é assim que se pronuncia, mas, enfim, ele é especialmente interessado no ato comunicativo, ou seja, da mesma forma como Habermas, ele se interessa pelo potencial da linguagem, certo? Então, aqui existe uma narração dele de uma situação que aconteceu na adolescência. Muitos de vocês tiveram grande dificuldade nessa questão, certo? Então, o que ele fala? Ele está falando sobre uma situação que acontecia com ele na adolescência, onde ele via uma canção de um ambulante, certo? E essa canção conseguia mexer com ele, certo? A canção tirava dessa tensão. Que tensão? A tensão tanto dele quanto do ambulante, do cantor, certo? Essa formidável energia que nem o pobre diabo do cantor e nem ele, o Paul Zumthor, tinham consciência, certo? É como se a música que o cara cantasse conseguisse dialogar com esse autor de forma metafísica, de forma mais profunda, sutil. Eles se conectavam através dessa canção. Ou seja, apenas pelos movimentos corporais, apenas pela linguagem, sem falarem nada diretamente um para o outro, eles se conectavam nessa situação. Olha como que a comunicação, olha o poder da comunicação, certo? E aqui ao final, ele também fala sobre o sentimento diferente, ou seja, o sentimento de tensão que ele também compartilha com os outros, certo? O osso, tensão diante de mim com carne em suas rugas, ou seja, nos outros rostos humanos que ele observa.
seja, então, a linguagem, ela tem esse poder, certo? A visão do autor confirma ou contraria a ideia de Habermas. Habermas, comunicação. De que a linguagem se constitui numa abertura para emancipação ou liberdade. A visão do autor confirma, muitos de vocês falaram que negaram, mas ela confirma a ideia de Habermas, na medida em que entende o ato de comunicação como um momento único, em que laços entre pessoas se reforçam e que se cria um espaço diferente daquele em que ocorrem os eventos do dia a dia. O programado, o que faz parte do sistema, pode considerar-se, portanto, um espaço como o espaço da liberdade, certo? Pessoal, essas eram as correções do exercício. Só para finalizar aí uma observação sobre o potencial da linguagem, para ficar fácil para vocês notarem. Quantos de vocês já se emocionaram vendo um filme, ou lendo alguma coisa, ou observando uma situação, ou simplesmente escutando uma música? Essa emoção que o discurso traz para vocês, que esses efeitos visuais, cinematográficos, sonoros, eles trazem para vocês, é um poder que a linguagem possui, seja ela simbólica ou não. Isso vem desde Platão, um diálogo que ele escreveu chamado Gorgias. E o Habermas, ele refina essa apresentação dele sobre a ação comunicativa e como ela leva os homens para a liberdade, desde que a sociedade participe das decisões da própria sociedade. Certo? Pessoal, essa era a correção. Agora, vocês podem fazer aí suas dúvidas, perguntar o que não está claro, ou eu posso mencionar aí a ideia presente na matéria que estou cobrando em prova. Que vocês sugerem. Ou podemos finalizar também. Nosso horário, em teoria, já acabou. Alô? Vocês estão aqui. Fale um pouco da prova. Beleza, Laís. Então tá, vou comentar sobre a prova com vocês. Ela vai seguir o mesmo modelo da prova que vocês realizaram antes das férias. Serão 10 questões de teste de filosofia e 10 questões de teste de sociologia, certo? A matéria da prova vocês já sabem. De filosofia, existencialismo e fenomenologia, pela parte do Sartre, que fala sobre a nadificação, sobre a liberdade irrestrita que nós possuímos como seres humanos, e a incapacidade de alguns de lidarem com essa própria liberdade, certo? Culminando no ato da má-fé. O que é a má-fé? É a abstenção de exercer aí as suas decisões. Por quê? Porque eu não lido bem com essa liberdade que eu possuo, certo? Então, isso na parte de filosofia. Habermas também cai na prova, então é tudo isso que eu já mencionei com vocês, sobre a ação comunicativa, a importância do diálogo, beleza? Sociologia. A sociologia, a parte de sociologia vai cair a aula de partidos políticos e eleições, algo que eu acredito que vocês já esteja fresco na memória de vocês, porque essa foi uma aula cobrada na última prova que vocês fizeram. Como conteúdo novo, apenas a parte de democracia, ditaduras e cidadania, certo? Vou trazer alguns textos para que vocês leiam, a pedido aí de vocês procurar questões de vestibular, para conseguir trabalhar a articulação do conteúdo com a leitura que vocês precisam desenvolver, certo? E é isso, pessoal. Tem a parte teórica, podem se basear inteiramente no material, dificilmente eu vou pegar, dificilmente não, eu não vou além do conteúdo que estamos vendo aqui no material, certo? Inclusive porque não tem como trabalhar de tudo isso de forma aprofundada. Habermas tem outras implicações ainda, éticas e políticas do pensamento dele, tanto na sociologia, certo? Que outra observação que eu posso fazer para vocês? Acho que é só isso, pessoal. Só. Vai seguir o mesmo modelo, parte tudo que tem no caderno. Podem se orientar também pelos slides que eu passei. Os slides, eles tratam, pegam tudo que tem no caderno, não fui além deles, certo? Agora, se vocês tivessem alguma dúvida específica sobre o que foi passado, ficaria mais fácil de eu resolver. Mas, de maneira geral, essa é a ideia presente no conteúdo que eu estou cobrando na prova, certo? Vai ter texto, vai ter tirinha ou música, para vocês conseguirem aí trabalhar tudo o que precisa.
Certo, Laís? Espero que tenha ficado clara a correção, que essa retomada dos temas da prova também tenha esclarecido um pouco o que vocês precisam ter em mente na hora de resolver a prova. Tendo em mente essa ideia principal das aulas, vocês conseguem entender boa parte aí do conteúdo. Aquela velha história, se tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo, certo? Estou à disposição de vocês, desejo uma ótima prova na sexta-feira, é na sexta que acontece? Na sexta-feira, e até semana que vem. Certo, pessoal? Agradeço a presença de vocês, ok? E uma boa semana, certo? Tchau, tchau.